Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé nesse dia 23 de julho de 2024, nessa terça-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Queremos abrir o nosso coração para ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, tirado de Mateus, capítulo 12, versículos de 46 a 50. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma das coisas talvez muito difíceis na nossa vida, a gente distinguir o que é a vontade de Deus da nossa vontade. E a gente entrar num acordo a respeito disso. A gente chegar a uma conclusão a respeito disso, do que é a vontade de Deus, do que é a minha vontade. O ser humano verdadeiramente livre é aquele que faz o que não gosta. O ser humano verdadeiramente livre é aquele que faz o que não gosta por uma causa, por um motivo, por algo que ele acha que é o certo. O ser humano que tem paz não é aquele que não tem dificuldade ou está de férias. É o ser humano que tem a tranquilidade da consciência em paz de estar fazendo o que é certo. Então nós vivemos essas dimensões, essas realidades complexas, ao mesmo tempo esses contextos de vida, viu? E fortalecidos na fé, nós somos iluminados, guiados e fortalecidos na busca de que nós temos que tocar a nossa vida. O Evangelho já é conhecido, já refletimos sobre ele, é um momento de conflito entre Jesus e a família. Jesus durante um período ficou com a sua família, depois ele se distancia da sua família, se torna discípulo de João Batista, depois João Batista sai de cena, ele começa a pregar, depois tem esse conflito com a família, a família do lado de dentro e a família do lado de fora. Existem aqueles que estão do lado de dentro em comunhão com Jesus, existem aqueles que estão do lado de fora que não estão em comunhão com Jesus. Jesus tem que resolver a situação. Ao sair e ir ao encontro da sua família, significa abandonar a missão. Abandonar a vontade de Deus, abandonar a sua missão e se submeter aos caprichos da família. Então, o que Jesus tem que fazer agora é tomar uma decisão. Nós temos os nossos laços sanguíneos, que é importante, viu? Mas laços sanguíneos e títulos não geram afeto. Eu posso ter alguém que tem um título de ser um parente meu, mas eu não tenho afeto nenhum. E eu posso ter alguém que não tem nada a ver com meus laços sanguíneos e ter um afeto enorme, uma amizade enorme, uma convivência enorme. E aí Jesus agora, para resolver a situação, ele estende. Ele coloca outro critério de convivência familiar. E esse é bonito porque quando a gente tem um outro critério de convivência familiar, nós temos um parâmetro que nos une. Uma comunidade que se reúne, um grupo que se reúne, uma igreja que se reúne com a consciência. Nós somos uma família, não de sangue, mas de fé, que aqui professa e deseja fazer a vontade de Deus, se torna parente próximo de Jesus. Se torna parente próximo da Santíssima Trindade. Mas o critério de união é a vontade de Deus, não a minha vontade. Não o meu querer, o meu desejo, o meu gosto, aquilo que eu acho que é o certo e errado. E a vontade de Deus gira tudo em relação diante do amor, da esperança, do perdão e da paz. As vontades de Deus estão sempre diante da preservação da vida, de uma vida em abundância, que tem amor, tem perdão,
tem esperança e tem paz. E quando não há amor, não há esperança, não há confiança, não tem paz nem perdão, é uma família fracassada, é uma convivência fracassada. Quando não há transparência, quando não há clareza, quando não há informações de transparência, tudo fica meio nebuloso. Na ausência de transparência, a gente tem a margem de a gente ficar imaginando. É o marido que não é transparente, a esposa começa a imaginar coisas dele. Ou a esposa que não é transparente, o marido começa a imaginar coisas dela. Ou a nossa convivência que não é transparente, a gente não sabe, então a gente começa a imaginar. E as nossas imaginações são sempre diabólicas. A imaginação humana é sempre perversa, né? A gente não imagina coisa boa. Na maioria, a gente só imagina coisa ruim mesmo. A gente só imagina coisas que não prestam. A gente está viajando, o trânsito para, a gente já pensa num acidente. Tá? Alguém liga 4 horas, a gente pergunta quem morreu. A gente nunca imagina que alguém está me ligando 4 horas da manhã ou fora do horário comercial para perguntar se eu estou bem, se eu estou precisando de alguma coisa ou para dizer que está com saudade de mim. Todas essas coisas nos levam a pensar no pior. Então nós vamos buscando isso. Este momento de dificuldade na vida de Jesus é um momento de dificuldade na vida de todos nós. Todos nós vamos vivendo isso, encontros e desencontros, chegada e partida. É a travessia do Milton Nascimento, né? O mesmo trem que chega, que traz, é o mesmo trem que leva. E é nesses encontros e desencontros que a gente vai sendo marcado profundamente por coisas boas e ruins. E vai construindo a nossa história. Vai nos trazendo marcas para a vida. Presenças e ausências. Jesus agora tem que se ausentar da vida familiar e a família vai ter que se ausentar da vida de Jesus. A mãe reencontra ele na cruz, na morte, mas depois o reencontra na ressurreição. Depois o reencontra na sua assunção, sua ascensão aos céus. Jesus é levado por Deus aos céus. Então Maria é alguém em processo de caminhada, de crescimento na fé. Maria é alguém que está descobrindo o caminho, como todos nós, em busca de uma identidade. Alguém que, quando não entende, guarda cuidadosamente e medita todos aqueles acontecimentos no seu coração. Essa é uma prática boa para nos dar uma esperança. Quando a gente não entender, vamos meditar cuidadosamente. Meditar, rezar, guardar no nosso coração todas aquelas coisas que a gente não pode entender. Porque caso contrário, a gente corre o risco de uma coisa muito ruim. A gente viver pensando na vingança. A gente viver pensando em acertar as contas com o passado. A gente viver pensando em querer ser mais importante do que todo mundo. A gente viver querendo ser maior do que Deus. E esse é um caminho ruim. O carreirismo dentro da igreja é um mal terrível. Um mal terrível. A disputa de poder dentro da igreja, a inveja, é um mal terrível. A falta de consciência de serviço, de dedicação e de zelo é um mal terrível. O desejo de posse e de manipular Deus também é um mal terrível. Deus não é manipulável, por mais que queiramos às vezes colocá-lo numa gaiola, submetê-lo aos nossos caprichos, às nossas velhacarias, os nossos desejos egoístas, mas que a gente possa, no decorrer da vida, tomar consciência. O importante é fazer a vontade de Deus. E é para isso que nós estamos aqui, para fazer a vontade de Deus. E que Deus esteja presente no nosso coração. Que Deus esteja presente na nossa vida. Que Deus esteja presente na história de cada um de nós, nos dando uns laços de convivência familiar. Que a atitude de querer fazer a vontade de Deus nos coloque como membros da família de Jesus, como próximos a Ele, como dentro da casa dele. E ao viver dentro da casa de Jesus, a gente sabe que está no caminho da salvação. Um abraço, até mais.